Olá, seja bem-vindo ao seu canal Economista do Povo. Eu sou José Paixão. Hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante de uma amiga. Ela pediu até para não falar o nome. Ela falou assim, é meio constrangedor, não fala o meu nome, por favor. Sabe qual a pergunta que ela fez? José Paixão, como sair do vermelho para sempre? Eu vou responder isso, mas eu gostaria de pedir o seguinte. Se inscreva no nosso canal porque aqui tem muita coisa interessante. Falamos sobre economia, finanças pessoais, investimentos, consumo e muito mais. Você vai aproveitar bastante. Já que você vai se inscrever, aproveita e já dá o curtir aí que esse vídeo vai ser interessante. E no final você compartilha com as pessoas que você ama. Obrigado pela sua companhia e vamos tratar desse tema interessante. José Paixão, como sair do vermelho? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer para você que dívida ela é diferente de compromisso. O que é o compromisso? Você matricula seu filho numa escola particular, você assume um compromisso, né, de efetuar aqueles pagamentos ao longo do ano. Não é? Caso dê alguma zebra, você vai lá, cancela e tal, e, sei lá, né, depois você volta, etc. Né? Você alugou um apartamento, precisa pagar aluguel, a conta de água, a conta de luz, conta de gás, etc. Você assinou o contrato, você assinou um compromisso. É diferente de quando você tem um compromisso que você deixa atrasar. Aquilo se transforma numa dívida e vai se complicando se você não prestar atenção em como lidar com essa dívida. E existem várias categorias de dívidas. Existem dívidas que estão associadas a uma garantia. Por exemplo, você compra um apartamento, assinou aquele compromisso e as prestações começam a atrasar. Cuidado, muito cuidado. O tratamento é diferente de quando você perde o controle aí nas compras de cartões, cheque especial, etc. Nós vamos explicar isso detalhadamente, mas olha, não confunda dívida com compromissos. Essa é a primeira coisa. Compromisso é aquilo que eu prometi pagar. Dívida é aquilo que eu estou tendo que pagar. Não é? Eu tenho aquilo lá, está me sobrecarregando e está me pressionando para pagar. Ok? A segunda coisa, a dívida ela não é crime no Brasil, graças a Deus, há muito tempo, em muitos países não é crime, já houve época em que o não pagamento de dívida levava à escravidão, levava à servidão e uma série de outras coisas que, graças a Deus, isso está no passado. A dívida não é crime. Portanto, quando você incorre numa situação de não conseguir pagar uma dívida, você não está cometendo crime. Você apenas está passando por um período ali de dificuldades ou um período de desafio, fez uns cálculos diferentes, ou perdeu o emprego, ou de certa forma gastou mais do que ganha e agora vai ter que entrar numa situação de perspectiva de mudança de hábito, mudança de condição de vida, né, de padrão de vida para poder fazer os ajustes necessários. Muito bem, gigantes do mercado, eles também se endividam. Eu gostaria de falar o seguinte, não fique constrangido quando você estiver endividado. Não fique constrangido. Sabe por quê? Porque as maiores empresas do mundo, grandes companhias, elas também possuem dívidas. Nós temos uma situação no Brasil bastante conhecida, que é da Oi, né, a companhia telefônica, a maior do Brasil. Ela cobre praticamente o Brasil inteiro. E ela, historicamente, vinha numa situação até confortável, resolveu investir, começou a pegar dinheiro emprestado, vai a bancos, e ela acabou caindo numa situação de endividamento. Por quê? Por causa de uma mudança de mercado, as circunstâncias mudaram. Se tornaram diferentes do que aquele momento em que ela assumiu aquele compromisso. As circunstâncias mudaram, tudo mudou, o jogo mudou e ela ficou numa situação complicada. O que ela fez? Ela vai até a justiça e pede para o juiz responsável por esse tipo de processo para entrar numa situação, num processo de recuperação judicial. Isso significa que os credores não vão cobrar, ela não vai receber mais cartinha, não vão executar as garantias que ela apresentou no momento de formalizar aquele compromisso. Então, não se constranja quando você estiver endividado. Eu sei o que é isso. Ninguém gosta de ter oficial de justiça batendo na porta, de receber cartinha de cobrança, aqueles telefonemas constrangedores e horrorosos, não é? Então, mas isso tudo você vai aprender
como lidar com isso de uma maneira digna, honrada, porque no momento em que você foi e se comprometeu, você tinha certeza de que iria honrar esse compromisso. Então, dívida não, e compromisso são coisas diferentes. Compromisso você pode voltar atrás. Você matricula um filho numa escola, não percebe que não vai dar para pagar, você terminou um semestre e fala, olha, eu não vou manter meu filho aqui, não vai dar para pagar, então você fez um distrato daquele compromisso e tudo bem, não tem problema. Agora, quando você assume uma dívida pesada, você assina uma nota promissória da compra de um carro, e aquele carro fica como garantia, você vai pagar em 36 meses, 40 meses, sei lá, 60 meses, isso é uma dívida. Porque se você não pagar, você perde aquele carro. Ou se você não pagar, a cobrança vai ser uma coisa muito intensa, até porque mesmo que você devolva o carro como garantia, mas o carro já está depreciado, né? Então o financiador daquela operação, ele vai querer recuperar o dinheiro envolvido nesta operação. Muito bem, segunda questão, por que as pessoas se endividam? Em regra geral, elas gastam para pagar depois, né? Confiando no futuro, depois eu dou um jeito, eu vou passar meu cartão, eu vou usar meu cheque especial, lá na frente eu me viro, e elas compram para pagar no futuro. As circunstâncias mudam, alguma coisa pode ficar diferente, ou ela pode assumir compromissos adicionais e depois a conta não fecha. E ela cai numa situação, puxa, não vai dar para pagar, vou ter que escolher, eu pago isso, aquilo, né? E vai ter uma situação que nós vamos comentar em outro vídeo, que é a seletividade de pagamento de dívida. Você vai ter que fazer uma seleção para poder começar a sair das dívidas definitivamente. Muito bem, elas gastam para pagar depois. Se você não gasta para pagar depois, você não tem dívida, você vai honrando seus compromissos e tudo bem. Segunda questão, elas gastam mais do que ganham. Elas não fazem aquilo que nós chamamos de orçamento, de destinar uma parte da sua renda para cada finalidade. Isso aqui eu vou gastar aquilo, isso aqui eu vou gastar com aquilo. Opa, isso aqui saiu do controle, eu não vou gastar. Eu não vou dar aquele presente de aniversário para aquela pessoa que eu amo, porque senão eu vou ultrapassar o meu orçamento. Isso é sabedoria, isso é conhecimento, até porque o homem mais rico de todos os tempos falou o seguinte, aquele que gasta mais do que ganha é tolo. E esse é tolo no sentido de que você fica na mão dos outros, não é tolo de ser bobinho, né? É que você fica meio que na mão dos credores. E aí você pode se sentir fragilizado, se não tiver experiência, e sentir até um pouco de ansiedade, não é? E a última questão que eu gostaria de colocar, por que as pessoas se endividam? Porque elas não têm paciência. Um dos motivos, né? Eu já falei dois, o terceiro motivo seria porque não tem paciência. Eu não vou comprar isso aqui agora porque eu não tenho dinheiro, então eu vou juntar o dinheiro, vou fazer uma poupança, não, uma caderneta de poupança, isso não é isso que eu estou falando. Eu vou fazer uma poupança, deixar de gastar, eu vou investir esse dinheiro, quando eu tiver o dinheiro eu compro. Mas o celular, sai um celular novo a toda hora e eu tenho que ter esse celular sempre o último da onda. Então essa questão é padrão de consumo, é uma outra história que a gente pode falar no outro vídeo. Escreve aqui se você quer que eu trate dessa questão de padrão de consumo, tá ok? E escreve aqui também se você está endividado ou não, se você está como investidor, porque nós vamos ter uma live aí na segunda-feira, dia 24, falando sobre como sair das dívidas e se transformar em um investidor. Eu sei o que eu estou falando, eu já trilhei esse caminho. Muito bem, quais são? A pessoa não tem paciência, então ela vai, sai um celular, ela vai correndo para a fila, não tem dinheiro, eu vou bancar isso aqui, depois eu acerto e depois eu me viro. Porque quais são as consequências do endividamento? A primeira, a ansiedade, né? Tem pessoas que não têm esse sangue frio de falar, não, a dívida não é nada demais, né? Eu não vou perder minha casa, não vou perder meu patrimônio, eu não vou perder minha dignidade, eu não vou ser preso, não vou ser escravo de ninguém. É uma situação circunstancial que eu vou sair dessa situação, eu vou administrar. A segunda questão é a inclusão no serviço de proteção. Tem gente que odeia o Serasa. Tem gente que odeia o SCPC. Você sabe que o Serasa é mais amigo seu do que aqueles amigos que ficam dando tapinha nas costas? Paga aí, compra mesmo esse celular, você tem que comprar mesmo, você pode. Tal. Cuidado com isso. O Serasa, ele é teu amigo porque ele fala assim, opa, chega, parou, não dá mais. Na hora que você resolver tudo isso aí, eu libero o seu nome para você fazer
compras novamente, para você ter crédito novamente. Mas por enquanto eu vou te segurar por aqui. Então a inclusão do nome no serviço de proteção, tem gente que até fala assim, ele está com o nome sujo. Não é nome sujo, é nome limpo, está protegido. Né? Ele não vai ficar sujo, ele está lá numa situação e numa bolha protetora do Serasa até ele conseguir dar os passos para honrar os compromissos que estão pendentes e depois ele volta a ter essa situação normal. Outra consequência é a escassez de crédito. Você vai perder o limite de cheque especial, vai perder o limite do cartão de crédito, vai perder uma série de coisas aí, o talão de cheque, né? Para quê? Para que você não caia numa situação de cavar cada vez mais o próprio buraco em que se meteu. É um aprendizado maravilhoso. E a outra situação, dependendo da dívida, pode perder o bem. Se você financiou um carro e não paga, esse carro vai ser retomado, vai ser tomado para ser enviado para leilão, né? Ou um imóvel. Então, por isso nós vamos ter um vídeo sobre a seletividade de dívidas, ok? A quarta questão é a seguinte, como sair das dívidas? Em primeiro lugar, você não vai se preocupar com as cobranças. Estão ligando para mim. Tem problema. Se você não conseguir, bloqueia aqueles números que estão te ligando. Não conseguir falar, não conseguir atender, não tiver nervos para lidar com essa situação, bloqueia aqueles números, não atenda aquelas ligações, porque você vai precisar mudar um pouco o seu perfil emocional para lidar com essa questão. Essa é a primeira questão. Não se preocupe com essas cobranças. Depois eu vou falar também sobre isso no outro vídeo. O que significa serviço de cobrança, né? E é um assunto bastante interessante. Segundo, encare a realidade. Não negue. Não negue, encare a realidade. Eu estou devendo X reais. Coloca o valor principal. Estou devendo X reais do cartão de crédito. Eu estou devendo Y reais do cheque especial. Eu estou devendo isso aqui de contas atrasadas. Eu estou devendo isso aqui. Não fuja da realidade. Faça essa listinha, porque a realidade, ela cura. A verdade cura. Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você ficar empurrando para baixo do tapete, a situação vai se complicar e é muito provável que você não saia dessa situação. Terceiro lugar, depois de encarar o preço, de encarar a realidade, se dispõe a pagar o preço. É uma espécie, não é punição, é uma espécie de disciplina que você vai dar para você. Olha, eu perdi o controle, eu não deveria ter feito aquilo, portanto eu vou pagar o preço. Pagar o preço o quê? Eu vou ficar um tempão sem ir para balada, eu vou ficar um tempão sem comprar supérfluos, eu vou ficar um tempo sem fazer isso. Não significa que você vai ficar sem comer, não é isso. Você vai separar o dinheiro para você viver com dignidade e vai deixar uma parte ali separada para você negociar. Não tenha pressa em negociar e pagar, não sai correndo para pagar, principalmente dívida de cartão de crédito, cheque especial, essas coisas, não se estressa com isso, não tem pressa, porque eles que querem dinheiro, eles que têm que vir atrás de você, e não você sair correndo, né? Quando você tem um compromisso e você atrasa, você deve realmente dar uma satisfação, olha, me desculpe, alguns dias antes, olha, me desculpe, eu não tenho como honrar esse compromisso agora, eu estou batalhando, eu entrei numa situação de dificuldade, mas eu vou honrar esses compromissos. Isso é muito bonito e o credor fica muito feliz quando ele escuta isso de você. A terceira coisa, a outra coisa, negocie com altivez. Tem gente que entra no banco de cabeça baixa. O que é isso? Se esses grandes gigantes, esses grandes endividados, eles entram em qualquer lugar pela porta da frente, tem ações negociadas na Bolsa de Valores, os executivos andam de terno para lá e para cá, as executivas todas elegantes. Por que você vai entrar de cabeça baixa só porque você tem uma dívida? Ou várias dívidas? O que é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dívida ela não vai tirar a sua dignidade, não pode acontecer isso. Tem que andar de cabeça em pé, falar o seguinte, olha, eu estou com esses compromissos aqui que estão atrasados, eu gostaria de saber qual é a tua proposta para a gente resolver isso aqui. Ponto final, e deixa o cara falar. Não vai se entregar, ficar sendo subserviente. E a última coisa, para esse momento, adotar uma postura madura de análise. O cara quer te cobrar uma coisa que é o olho da cara, um juros abusivos, você fala, olha, eu vou dar uma analisada nisso aqui, depois eu te dou um retorno. Chama alguém para sentar junto, não é? Existe lei no Brasil, em vários países do mundo, que o cara não pode cobrar o que ele quer. Você vai sentar com alguém que entende, eu estou ajudando várias pessoas que saírem dessa situação, você
vai sentar com alguém, a pessoa vai te orientar e ela vai te dar uma estratégia para você negociar as suas dívidas. E aí, com certeza, você vai, no passo a passo, você vai ter um tempo para sair disso aí, né? É o preço que nós vamos pagar, né? Eu sei o que é isso. Então, após essa situação de dificuldade, você vai ter condições de realmente se transformar no investidor. Agora, não se preocupe em pagar para ficar sem ter o prato de comida na sua casa, sem pagar sua conta de luz, sem pagar sua conta de água. Não. Porque as pessoas os bancos que são credores, as financeiras que são credores, eles não estão querendo isso. Não estão preocupados com isso, eles querem dinheiro. Só que você não vai entregar o dinheiro que vai tirar a tua dignidade e a dignidade da sua família. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Desculpa, o vídeo está um pouco mais longo, mas é um assunto bastante apimentado, polêmico, e tem muito mais coisa para falar sobre isso. Por isso nós vamos ter uma live aí dia 24, às 19h15 da noite. Mas nós vamos voltar a esse tema falando sobre estratégias para sair das dívidas. Deus te abençoe, foi um prazer enorme, obrigado por assistir o nosso vídeo. Não esquece de se inscrever e também de dar a sua curtida aí e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama.